Se a gente quer um mundo melhor e uma sociedade melhor, um dos fatos é que a gente vai precisar de pais melhores. E isso não é assim, eu falando como um libertário, isso talvez vocês podem até dizer que é o meu lado mais conservador saindo, mas é o meu lado 4 anos de curso de psicologia, porque essa era uma das minhas fascinações. Educação dos pais, ok, como os pais ensinam os filhos, efeitos disso, efeitos psicológicos e comportamento, e também neuropsicologia, eram minhas 2 fascinações. Pais ensinam as crianças como vocês vão operar no mundo. Você aprendeu com seus pais isso. Como você vai lidar com você mesmo. Como você vai lidar com os outros. Como você vai lidar com as coisas. Como você vai lidar com o seu futuro. Como você vai lidar com problemas. E quando você tem pais violentos, pais autoritários, pais que ensinam para as crianças, olha, a gente resolve com problemas da seguinte maneira. A gente bate em você e grita com pessoas e fica puto. Esse é o jeito de resolver problemas. As crianças aprendem isso. E quando elas vão para a sociedade, elas aprendem, ok, a gente tem um problema na sociedade. E a gente vai resolver esse problema obrigando as pessoas a aceitar a minha solução. E se elas não gostarem disso, é correto que eu bata nelas. É correto que eu agrida a elas. Porque é o que os meus pais me ensinaram. Certo? É associação básica. Ok? É treino psicológico básico. Quando você tem pais ausentes, pais negligentes, pais que eles não cobram nada, eles não estão lá, eles não participam. Tá, a gente tem um problema, o que a gente faz? Espera que melhore. Nada. Você não tem resposta. Então você vira um cone social. Nada. Quando você tem aqueles pais que mimam. Não, você vai ganhar tudo que você quiser, tudo assim, todo mundo tá tudo bonito, eu vou te pôr numa bolha, eu vou te proteger, certo? O que você acaba tendo? Você acaba tendo uma pessoa que acha que ações não têm consequências, que as coisas caem do céu, que tudo é de graça, que se você pedir uma coisa, você deveria ganhar ela. E que se você não ganhar ela, tá errado. Você cria um monte de criança birrenta que vai berrar e fazer bundaço e tá entendendo da onde saem essas ideologias? Qual que é a alternativa ao que a gente chama em análise do comportamento de pais participativos? São os pais que ensinam causa e consequência e exigem resultados, que mostram para criança ética de trabalho. São os pais que mostram não só explicitamente, mas por exemplo, de falar, olha, eu trabalho bastante, eu me esforço, eu me dedico, eu faço as coisas certas, eu faço as coisas direito e elas têm resultados. E eu sou uma pessoa honesta e isso melhora a minha vida, então o filho aprende. Eu trabalhar direito e me preocupar e acordar cedo e ser detalhista e cuidar e ter uma ética de trabalho leva as pessoas pra frente. Então, se a gente tem um problema na sociedade, deve ser porque as pessoas não estão fazendo as coisas direito e elas deveriam fazer as coisas direito, certo? Porque nada cai do céu. Se a gente quer uma sociedade mais libertária, isso é um ponto que o Molyneux tem e que eu tinha antes de eu conhecer o Molyneux, e foi uma das coisas que fez eu gostar muito mais do Stéphane Molyneux quando eu conheci o canal dele, que me levou na direção do libertarianismo. Foi ele, obrigado. Obviamente ele não tá vendo, mas enfim. Foi essa noção de que a gente precisa de pais melhores, a gente precisa educar os nossos filhos de uma maneira melhor. A gente precisa educar os nossos filhos de uma maneira mais pacífica, mais inteligente, mais presente. A gente precisa entender que o jeito que os pais são passa para os filhos. Não é uma relação 100%. Não é uma relação 100%. Não é uma lei, mas afeta. Não só o que você ensina como valores explicitamente. De levar o filho para a igreja e falar, e eu não sou religioso, mas falar, você tem que tratar os outros, amar os outros, você tem que ser igual. Mas se você faz isso e bate no seu filho quando ele faz coisas erradas, é uma mensagem meio confusa, meu amigo. Tipo, não, você tem que amar todos os outros como, sabe? Você tem que ser legal e ouvir e não matar, e não roubar, e não enganar. Mas você pode bater nas pessoas de vez em quando você não gosta delas, tá certo. E daí quando o cara chega e fala, tem que ter uma ditadura militar mesmo pra colocar a galera na linha. Da onde que veio isso? Não ideologicamente. Mas da onde que veio a mentalidade de uma pessoa que está mais disposta a aceitar esse tipo de ideias? É uma base, é uma preparação, é uma lógica subjacente. Eu não tô falando assim subconsciente, não. Joga esse freudianismo pra fora da janela. Psicanálise é pseudociência. Psicanálise você é preso, na verdade, por fraude, mas isso é outro assunto que eu não quero entrar nesse vídeo. O ponto é uma mentalidade básica, um jeito de pensar fundamental que depois torna você mais ou menos suscetível a outras filosofias. Eu não ficaria surpreso de descobrir que as pessoas mais autoritárias, e eu não tô dizendo conservadores, eu também tô dizendo a galera de esquerda, a galera que defende, que fala que Stalin matou pouco. Eu não ficaria surpreso de descobrir que essas pessoas mais autoritárias, e eu não tô dizendo que todo conservador é autoritário, tem os conservadores britânicos que são lindos e ótimos e os caras estão a 2 tropeços de ser anarquista, mas enfim, essas pessoas mais autoritárias eu não ficaria surpreso de descobrir que elas vêm de lares
mais autoritários, de pais violentos, de pais abusivos, de pais agressivos, de pais que ficam tentando ditar a vida dos filhos, dizer o que você vai estudar, quem você vai ser como pessoa, ao invés de tentar criar um ambiente. De criar um ambiente que você fala, ó, esse ambiente aqui é positivo, ele tem essas regras, ele tá educando isso, e seja lá o que for sair, o que vai sair do outro lado, ou profissão, ou como pessoa, etc., vai ser uma pessoa que tem esses valores, então vai dar certo, sabe? A gente precisa melhorar como pais, como família. Isso também tem incentivos de família, irmãos, tal, família próxima, e todas as outras comunidades ao seu redor. Mas nos primeiros anos da criança, e quem vai mais passar tempo com ela é os pais. E isso também tem um efeito naquelas altas taxas de divórcio e tudo mais. Porque geralmente quando você tem pais divorciados, você não tem um pai, você tem nenhum. Porque geralmente é a mãe, mas às vezes o pai. E ele tem que trabalhar que nem um condenado. Então, ao invés de ter 2, você ganha 0. E daí, cadê os exemplos? Nada. Cadê a passagem de uma ética de trabalho, de uma forma de viver, de uma forma de lidar com os problemas, de lidar com você mesmo? Não tem. Não tem. E daí nada. E daí você tem um problema. Ah, eu tô dizendo que então o casamento tem que ser obrigatório. Não tô dizendo isso, não. Tô dizendo que você tem que ter. A gente tem que melhorar como seres humanos, como sociedade, em ter mais estruturas de base. Familiar, seja lá de interação, o que for. Mano, a aula de artes marciais é excelente pra passar isso. Que ensina contingenciar as coisas. Ensina quando que é certo, quando que é errado, o que você tá fazendo, que teu amiguinho tem que concordar, que tem coisas certas, coisas erradas, tem horas, você tem que ter respeito a certas pessoas por um motivo, o cara é um mestre porque ele é bom, não porque ele grita com você. Eu adoro como artes marciais forma isso, mas enfim. A gente tem que melhorar isso pra ensinar as pessoas como viver nesse mundo pacificamente com os outros, sem um ficar querendo mandar no outro ou exigir coisas de graça. É uma das raízes que a gente precisa melhorar, ok? E depois não vem me dizer que libertarianismo não fala de social. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau. Aí, recomendações de leitura. Vão ler behaviorismo, vão ler análise do comportamento, certo? É isso que eu tô falando. E especialmente um livro de uma professora minha que eu tive a enorme honra de tê-la como professora, a Lídia Weber, que é o Educando com Carinho, que te ensina não ser um pai de merda. Sabe? Isso é uma coisa que eu vivo falando assim como... É uma expressão que eu sei que é ofensiva. Eu sei que é. Mas eu uso ela no meu coração, na minha cabeça, assim, quando eu vejo uma coisa assim. Cara, esse problema aqui é por pais de merda. Tá ligado esse problema? Teus pais foram uma merda, cara. Desculpa. Desculpa usar essa expressão. Mas é verdade. Se a gente deixar de ser isso e ser pais bons e melhores, aqueles pais que você tem inveja, você fala, cara, eu queria ser filho desse cara, que droga, sabe? Se a gente tiver mais isso, nós vamos melhorar como uma espécie humana, ok? Tchau.